Boa noite, gente. Eu sou a Judion, do canal Asas de uma Fênix. E hoje eu vim falar para vocês de uma história que é a minha, que é uma história tão surreal que parece até uma história, um filme, uma novela, das coisas que me aconteceram aqui. Que é justamente conversando com Deus através de Ana Paula Gomes. Daria até para fazer uma novela, na verdade, tudo o que aconteceu comigo aqui. Foram coisas ruins, sim, mas que me trouxeram coisas maravilhosas, que foi a conversa com Deus. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre a minha religião. Eu já fui Seitianoye, eu já fui espírita, eu já fui crente, eu já fui católica. E hoje, depois que eu retornei à minha terra natal, eu tive uma experiência muito ruim com a religiosidade. Então eu excluí essas coisas da minha vida. Eu resolvi ser aqui na terra aquilo que eu sempre fui em todas as religiões que eu fiz parte. E aquilo que Jesus Cristo foi na terra, o amor. A minha religião é o amor. E eu quero falar com vocês o seguinte: eu, quando a minha tia, eu já expliquei para vocês, né, que a minha tia tinha ido para o terraço e eu estava passando um período muito difícil porque quando eu conheci, Deus me apresentou, né, essa pastora, Ana Paula Gomes, eu fui apresentada pelo YouTube. E foi um tempo pouco antes da minha tia, que eu era mais agarrada, a falecer, uns 2 meses antes. Eu estava procurando coisas de artesanato no YouTube, que eu sempre gostei de artesanato. E eu sempre usei esse aplicativo muito mais para procurar coisas de artesanato, porque ele é um aplicativo muito vasto, né, e amplo. Você pode. É um mundo que tem o YouTube. Então, eu estava procurando coisas sobre artesanato, porque eu queria ter um meio de ganhar dinheiro aqui. E aí eu me deparei com esse vídeo, o vídeo dela. O que me chamou muita atenção, eu não nego, foi o fato dela ser uma mulher empoderadíssima. E o título do vídeo, eu estava passando uma transição. Eu estava saindo do espiritismo e estava com o coração vazio. E também, devido ao estar com uma exaustão emocional muito grande e não ter tanto tempo nem para mim e para mais nada, até mesmo as orações que eu fazia todos os dias na escada da varanda, eu não estava fazendo mais com tanta frequência. Então eu estava sentindo um vazio muito grande. E Deus me apresentou a ela. Então, eu comecei a ver o vídeo dela. E o vídeo dela foi falando comigo tudo, exatamente tudo que eu estava passando. Eu estava num período que eu estava, igual eu falei, muito cansada, não sabia mais o que fazer, porque ela estava no terraço, o terraço é de telha de zinco, uma parte do terraço é tampada, né, tem parede, e a outra não. E lá, por ser telhas de zinco e ser aberto também, fechado, quando fazia calor, fazia muito calor. E quando fazia frio, fazia muito frio. E independente do calor ou frio, a noite lá era muito fresco, quase frio mesmo. Porque devido ao terreno do lado ser terreno todo de mato, e ainda para piorar, nós estávamos no alto da pandemia. Ela com a imunidade extremamente baixa, no último estágio já dela do coração grande, então aquilo me deixava com a cabeça muito quente. E primeiro testemunho que eu quero falar, primeiro eu quero falar com vocês que eu não vou falar direto tudo que aconteceu. Mesmo porque foram mais de 2 anos de testemunho. Então eu vou lembrando aos poucos, de acordo com o que eu for colocando no canal. A exaustão emocional me causou tanto cansaço que muitas coisas também me deu até. Eu comecei a esquecer certas coisas. Me deu um certo esquecimento, que a exaustão emocional causa isso.
Eu ainda tô com exaustão emocional, não tão grande, tão alto grau igual eu estava, eu tô me recuperando. E ela estava nesse vídeo, eu lembro perfeitamente que essa minha tia estava com muita perseguição. Nesse vídeo, ela falava claramente que Deus ia colocar pessoas na minha vida que agora iam me ouvir, pessoas de bom coração, que iam escutar minha história, iam se compadecer, entendeu? Iam se colocar no meu lugar. Como estava numa situação muito chata, ela colocando as pessoas contra mim, entendeu? Preocupada com a situação dela, eu precisava que tivesse uma pessoa para poder me ajudar. Então eu procurei minha tia, essa que ela já aprontado com ela, e minha tia não quis me ajudar. Então a única solução era eu procurar uma psicóloga. E aí eu procurei a psicóloga do posto, veio a assistente social e veio a menina do posto, que sempre vinha aqui com medicamento, marcar a consulta, fazer as visitas, né? E nesse dia, ela estava no terraço, ela desceu, então ela ficou nessa sala de trás, eu estou na sala do meio. E essa sala aqui de trás, dava para ela escutar a conversa. Já a janela da varanda estava aberta, a porta estava aberta. E depois dessa sala ainda tem uma outra sala e depois tem a varanda. Minha prima estava aqui e aí eu contei para a psicóloga tudo que estava vendo, sabe, sobre a situação dela, sobre as manias de perseguições dela, que ela tinha ido para o terraço de pirraça, que a princípio eu até tinha achado que era por causa do telhado da luz, mas depois, devido a ela ter falado com a minha irmã, essa que é adotiva, que ela era só descer quando colocasse laje lá em cima, porque a pirraça dela realmente era laje. Ela queria que colocasse laje lá em cima, e sendo que a casa embaixo, as paredes todas detonadas, muito mofo, esburacada. Então, eu tinha medo também, além do dinheiro não dar, que teria que ser o dinheiro da minha tia, minha tia ganhava R$ 3.500 para poder pagar água, luz, telefone, internet, fazer compra, comprar os remédios dela, as fraldas e as pequenas reformas na casa, não ia ter dinheiro para poder colocar laje. Então, ela estava fazendo pirraça por causa disso. Aí eu expliquei isso, né? Tudo para a psicóloga. Então, a psicóloga começou a especular a minha vida. Então, eu me abri. Eu fui verdadeira. Eu contei para ela que eu tinha tido um casamento de 22 anos, e que ele ficou vindo aqui um ano, que nesse período de um ano, quando eu cheguei aqui, a minha tia, que ganhava mais, estava 4 meses sem receber, porque o salário dela estava bloqueado, e eu tive que ficar tentando arrumar. Meu ex-marido, comprava fralda, quando ele vinha aqui, ele comprava, fazia a compra, levava, nós íamos lá embaixo com elas, passeando e tal. Mas só que depois de um ano ele se cansou daquilo. E aí eu contei para ela que as despesas estavam aumentando, que eu não dormia direito, que eu ia dormir lá para 3 horas da manhã, que em casa tinha 7 televisões, e as 7 televisões ela deixava ligada. E ela me perguntava por que eu estava dormindo tarde, e eu falava com ela que eu estava preocupada, que tinha que arranjar um jeito que as despesas estavam muito altas, que eu tinha que ajudar. Então aquilo foi me minando, porque eu ia dormir lá para as 3 horas da manhã, pensando o que eu ia poder fazer para poder ajudar. E ela, quando dava umas 4h30, ela já ligava a televisão. E a tela maior era aqui na sala, e eu dormia na sala. E 7 televisões ligadas numa casa sem necessidade. Então minha mente estava muito cansada. Aí eu expliquei isso para ela. Eu expliquei para ela que eu, devido a tudo, é que eu tinha desenvolvido ansiedade, que eu tinha engordado 30 quilos, que eu tinha pegado verme de cachorro, que na casa tinha 5 cachorros, 3 gatos, que quando eu vim para cá eu arrumava.
Só que aí se tornou pesado demais para mim e ela tinha um amigo que sempre vinha aqui e arrumava, eu deixei por conta dele arrumar. Depois, com o tempo, ele pediu pra passar para Fabiana, minha vizinha, aí ela começou a arrumar. E que elas brigavam o dia todo. Elas não, minha tia implicava muito com essa, que era mais doentinha, que era mais calma. O dia todo. Não queria que, como ela tinha incontinência, a incontinência dela, a urinária era muito grande, ela não conseguia controlar. E minha tia brigava porque queria que ela não usasse fralda. Aí eu falei que eu consegui um curso que era de costura, porque tudo que eu sabia de costura eu aprendi por mim mesma. Tanto é que o meu primeiro vestido eu fiz aos 11 anos de idade, costurando à mão. Então a maioria das minhas costuras sempre foram à mão. Aí depois que eu fui lá pro Rio, que eu trabalhei e tal, aí eu consegui comprar uma máquina de costura. Só que eu queria desenvolver, melhorar, né? As minhas costuras, porque eu sabia costurar. Então, era só na parte da manhã. Então, eu precisava que alguém ficasse aqui, porque a Maria não podia ficar sozinha. Porque como minha tia Teresa estava com problema de coração grande, ela não podia pegar peso. Ela conseguia sim fazer comida, mas pegar peso ela não ia conseguir. Só que aí ela não deixou, ela disse que se fosse colocar uma pessoa aqui, que ela não ia aceitar. Aí eu não pude fazer o curso também. Aí quando foi passando muito tempo, eu queria ir para lá, pelo menos para ficar um tempo com meu ex-marido lá. Ela não deixou também. Ela falou assim, não é que ela não deixou. Ela basicamente me implorou eu não ir, porque elas iam ficar sozinhas lá. Ela é que me pediu para não ir. E eu não consegui ir. Como é que eu ia deixar as duas aqui? Sendo que não tinha mais ninguém. E antes disso, elas sempre foram solitárias. Porque aqui é uma casa muito grande, uma casa de 7 quartos, com 3 banheiros, com 3 salas, com uma varanda, com uma cozinha, com um terraço, com um corredor. E a casa antigamente eram 11 pessoas, porque eram meus avós, eram as minhas 3 tias, a minha mãe e nós, 4 filhos, e a minha irmã adotada Marta. Então eram 11 pessoas, então a casa era cheia. Mas aí pessoas faleceram, pessoas foram embora, entendeu? A família da minha mãe basicamente toda foi embora junto com ela. Então no final ficou só as duas. E os parentes, que tinham parentes aqui no quintal, né? Tem parentes aqui no quintal. Eles nunca vieram aqui. Elas sempre ficaram sozinhas. Então, como foi esvaziando tudo, a minha tia Fátima, todo ano, no meu aniversário, que meu aniversário é véspera de Natal, ela fazia o Natal e o meu aniversário. Então, ela vinha da outra cidade, trazia muito presente, os presentes caríssimos, era para todo mundo. Não era só para os parentes daqui, eram os parentes do quintal também. Ela tentava juntar a família, mas como sempre teve guerra por causa de terreno, né? Mas sempre eles vinham. Só que aí depois disso, como ela ficou sendo muito desvalorizada, ela parou com isso. E quando ela trazia presente, não importava se chegasse uma visita, ela dava para visita também. Ela sempre foi muito farta em relação a isso. Ela fazia as comidas, os dons que eu tenho, a maioria dos dons que eu tenho, foi passado como um legado dela para mim. Ela me deixou um legado que foi esse, exatamente esse. Os meus dons manuais, entendeu? Os dons que eu tenho de cozinha, o gosto por artesanato. Minha tia Fátima é uma pessoa extremamente talentosa. Ela tem muitos dons e também tem um grande coração. E aí ela parou. Ela parou porque ela também foi muito desvalorizada aqui. Essa é a verdade. Ela sempre foi uma pessoa que investiu muito nessa casa. Ela trabalhava lá nessa cidade onde que ela mora, em 3 hospitais. Então, ela nunca comprou uma casa. O dinheiro dela sempre ficou investido aqui. É claro que o dinheiro, que todos que estavam investidos aqui, não foi só o dela. Mas ela investiu o dinheiro dela aqui, ela não comprou uma casa.
E depois que elas ficaram doentes, ela que estava vindo aqui cuidando e tal. Só que aí eles ficaram suspeitando que ela estava mexendo com dinheiro que ela não estava. Então ela ficou chateada com isso. Então isso também, ela afastou. Então elas ficaram muito sozinhas. Então chegava final do ano, eu deixava meu marido lá, aí eu passava sempre o Natal e a virada de ano com elas. Só que aí elas estavam solitárias, elas eram bem solitárias. Então, eu precisei, quando meu marido, né, resolveu falar, né, que queria, né, se separar, eu precisei de ir até São Gonçalo para pegar as minhas coisas. Então eu falei com ela que eu ia lá, que eu ia voltar no mesmo dia, que eu tinha que pegar as minhas coisas lá. Eu tinha um acervo muito grande de DVD original, que era basicamente duas locadoras. Eu tinha perfumarias caríssimas lá. Esse dinheiro dos DVDs ia me ajudar, se eu vendesse, a me manter. De repente, até ajudar a colocar a laje. Só que aí ela falou que se eu fosse, as duas iam ficar sozinhas porque ela nem admitia que ninguém ficasse com elas, porque ela tinha essa mania também. Ninguém podia ficar com elas. Minha família até tentou, sabe? Colocar pessoas para poder ficar aqui, mas ela sempre colocava defeito nas pessoas, sempre tinha perseguição, sempre tinha um defeito. Para ela, todo mundo tinha defeito, até as pessoas que era amigo dela. Então, eu acabei não podendo ir. E nessa brincadeira, eles me roubaram as minhas coisas. E aí eu contei essa história toda para ela. Aí eu falei que eu tinha tentado entrar no box, que eu precisava de emagrecer porque como eu adquiri peso, 30 quilos a mais, deu problema na coluna, deu problema no joelho, né? E o box estava me ajudando, só que eu não podia ficar lá 30, 40 minutos, que quando eu chegava tinha um problema, eu tive que parar também. Eu não tinha vida social, eu já tinha abrido mão dos meus amigos de São Gonçalo e os daqui. Ela não gostava que eu recebesse visita nenhuma. Quando, para sair, eu só saí aqui no período delas umas 5 vezes, porque minha irmã, que é adotada, ficou me pressionando que eu tinha que sair, porque eu tinha que sair desse ar que era viciado, como tinha muito mofo, eu sou muito alérgica, eu sou alérgica demais, então me fazia muito mal. E que eu tinha que ter minha vida, então eu saí. Aí, essa psicóloga, veja bem como que as coisas, como que Deus conversa. Essa psicóloga, ela realmente ficou preocupada comigo. Aí ela falou comigo que ela foi a primeira pessoa que diagnosticou minha tia com um problema que não era problema psicólogo, era um problema mental mais agravado. Então ela falou que o problema da minha tia não era problema de psicólogo, e minha tia escutando tudo. Que ela precisava de um psiquiatra e que ela falou que ela, na verdade, ela estava preocupada mais comigo, porque eu tinha perdido meu casamento. Eu estava sobrecarregada, tinha assumido tudo, estava tudo nas minhas costas, tinha perdido as minhas coisas. Eu precisava ter uma vida social, precisava ter amigos, eu precisava de psicólogo, eu precisava de um médico. Então, aí eu vi que se confirmou as coisas que a pastora falou. E com certeza, gente, que nesse dia, quando a gente vê uma pessoa no YouTube profetizando, a gente tem que tomar cuidado com profecias também. Isso mais para frente eu vou falar. Com certeza aquela profecia não foi só para mim, foi para outras pessoas. Eu só não sei se as outras pessoas pegaram. Mas sempre em níveis diferentes, histórias diferentes, situações diferentes, mas a profecia é sempre para várias pessoas. Deus conversa não só com uma pessoa. E dependendo do nível de evolução da pessoa, a pessoa pega ou não. E eu peguei. Essa é a primeira das minhas conversas com Deus que eu tive com ela. Até então, eu sempre fui uma pessoa que conversava com Deus. Na minha adolescência, durante a minha vida adulta,
eu estava sempre conversando com Deus, levando para Ele todos os meus sonhos, que eu sempre fui muito sonhadora. E nesse ponto eu acho que eu sou muito parecida com José, né, da Bíblia. Em vários pontos da história de José eu sou muito parecida. Depois para frente também vocês vão saber disso. E ela falava muito de José, a pastora. E aquilo se encaixava perfeitamente com tudo que eu estava passando na minha história. Depois para frente vocês vão saber disso também. Tem muita coisa mesmo, sabe? Foram mais de 2 anos, né? De testemunho. E eu escutava ela todos os dias. E às vezes, 3 vezes ao dia. Eu estava com muita sede, estava muito, querendo muito, e conforme ainda tô, né? E então, eu fiquei maravilhada com aquilo, porque ela falou realmente, entendeu? Deus, é claro, que falou através dela, né? Que ele ia colocar pessoas, entendeu? Que iam se sensibilizar, pessoas de bom coração, que tinham um coração com a minha história. Porque até então, eu tinha os parentes, né? Pessoas que viram toda a minha história, pessoas que estavam aqui antes de mim, mas que não faziam visita, que não se tentaram se aproximar delas, que viram ela sozinha, todas duas. E eles, nenhum deles, entendeu? Fizeram nada. E depois que eu cheguei, aí eles começaram a colocar defeito. Eu não sei o que que houve, se eu representei uma ameaça para eles por causa de terreno, eu não sei. Nem quero ficar especulando, né? Só sei que aquilo para mim foi assim um renovo, né? E até então era sempre eu, como eu falei com vocês, que eu que conversava com Deus. E ele sempre ficou em silêncio. Mas eu nunca tive dúvida em momento nenhum, entendeu? Que ele estava ali. Mesmo porque ele era a pessoa que igual eu falo, Deus, eu nunca vi Deus como Deus, aquele que a gente não podia falar com ele, que era inalcançável, entendeu? Que tinha que falar através de padre, porque se não falasse através de padre, eh, ele não ia escutar, entendeu? Que se eu falasse, os meus pecados eu tinha que confessar através de padre. Isso aí foi experiência com a Igreja Católica. Negativa, mas teve coisas boas, gente. Toda religião tem uma coisa boa, entendeu? Então, eu sempre vi ele como pai, mesmo porque eu nunca tive um pai presente, materialmente falando. Então, eu sempre conheci Deus como pai. Mas isso, gente, foi devido a tudo, ao legado que a minha avó passou para mim. Por isso, é muito importante o adulto passar para a criança coisas boas. Tomar cuidado com as coisas que fala com criança. Porque a criança, entendeu? Ela está em fase que ela está desenvolvendo, né? Que ela vai pegando as coisas, tanto coisa boa como ruim. E eu, na minha infância, peguei muita coisa boa. Minha avó passava muita coisa boa para mim. E esse foi um legado, que foi a fé. Então, eu não, no momento algum, nem por um décimo de segundo, todas as vezes que eu sentei naquela escada para poder conversar com Deus, falando dos meus sonhos, das coisas que tinham me acontecido, eu duvidei que ele estava ali, mesmo ele nunca tendo falado comigo. Até pode ser que ele tenha falado, mas devido ao meu nível de não maturidade, entendeu? E de evolução, eu posso não ter escutado. Porque tudo tem uma hora certa também. Tem a ver com evolução, tem a ver com maturidade, né? Tem a ver com que você está pronta ou não para escutar. Porque com a experiência que eu tive lá na Universal, Deus falou comigo diretamente. Foi a primeira vez que eu senti Deus falando comigo. Só que eu sabia que era para mim, eu sentia no meu coração que aquela passagem, aquela mensagem era para mim. Só que como eu estava muito desesperada para sair de São Gonçalo, eu coloquei para mim como verdade uma coisa que eu queria desesperadamente, que era sair de lá. Eu não entendia que a mensagem era outra. Porque também eu não estava pronta, mas Deus estava me avisando que eu tinha que me preparar. E o meu deserto, na verdade, gente, quanto mais eu penso,
mais entusiasmada eu fico, sabe, para poder falar com vocês que é muita coisa, que o meu deserto não começou aqui, meu deserto começou lá. Porque lá, no finalzinho, quando eu já não estava querendo mais ficar lá, estava tendo muita contenda, muita fofoca e até acusação também, muito julgamento, né. Então, eu fico pensando, sabe, tanta coisa foi acontecendo comigo, e foram coisas assim, um momento claro que no momento, naquele momento para mim não era uma coisa boa. E se eu soubesse, eu creio também que se eu soubesse tudo, se eu tivesse entendido tudo, eu não tinha que entender, porque se eu tivesse entendido o que que ia acontecer, eu sempre gostei do meu marido. Eu ia lutar por ele e depois ia passar o resto da minha vida me sentindo culpada por não ter vindo, entendeu? Apoiar as minhas tias que tanto fizeram por mim, que se não fosse por elas, eu não estaria grande, eu não teria tido vida adulta. Porque coitada da minha mãe sozinha cuidando de 4 filhos, sem um pai presente, né? Então, assim, eu sou grata demais. Eu sou grata demais, a tudo que me aconteceu, principalmente a todas as pessoas que desde lá tentaram me prejudicar, porque igual a pastora sempre fala, de coisas que são inverdades que as pessoas inventam, e também de pessoas que estavam tentando tirar a minha história. E essa minha história foi Deus conversando comigo, ela com a boca dela falando, de pessoas que estavam tentando tirar a história aqui, porque eu criei uma história aqui, uma história muito bonita, né? Afinal de contas, tudo que eu fiz foi por amor. Eu fiz várias renúncias por amor. Eu me quebrei toda por amor, mas eu sou esse tipo de pessoa, sou uma pessoa intensa. Com amizade, com amor, com família. Eu sou intensa. Eu sou o amor, é isso que eu falo, eu sou o amor. Então, eu tive uma história. E vocês vão entender. E que no decorrer da história que eu vou contar para vocês, vocês vão entender que as pessoas mais próximas tentaram arrancar a história, toda a história de mim. Mas aí Deus se levantou e fez com que essas pessoas mesmo, entendeu? Criassem uma história que ninguém ia poder arrancar. Que é a história minha com ele, que eu sempre tive, que sempre teve em segredo. Então Deus fez eu passar por tudo isso, eu aguentar muita coisa no calado, muita coisa. Igual eu falei, eu sou uma pessoa que sou cheia de defeitos. E eu vou continuar falhando, mas eu vou sempre continuar tentando. Por quê, gente? Porque quando você fala que você segue a Cristo, não é o suficiente. Porque seguir a Cristo, gente, eu sigo várias pessoas no Instagram, eu sigo gente no YouTube, eu sigo gente em outras redes sociais. Então, seguir a Cristo não é o suficiente. Conforme você crê em Jesus, também ser cristão, também não é o suficiente. O que é o suficiente é você tentar ser como Cristo. Isso, gente, não quer dizer que você tenha que ser como Cristo, né? Ser como Cristo é uma coisa basicamente impossível, né? Porque nós somos falhos, né? Nós erramos demais. Mas se de 100% você tiver 10% tentando ser igual a Cristo, você está no caminho certo. Gente, eu quero agradecer demais a vocês, entendeu? Por ter escutado. E quero pedir uma outra coisa a vocês, que vocês me apoiem, se inscrevendo, curtindo. Por quê? Porque eu acredito que Deus me deu esse propósito para poder fazer uma coisa muito importante. Eu, quando Deus me apresentou a essa pastora, eu estava numa transição, eu estava saindo do espiritismo, mas estava com o coração vazio, mas sempre tive fé em Deus, eu nunca deixei de ter fé em Deus. Mesmo na minha religião espírita, em qualquer religião, eu sempre conversei com Ele. E eu sei que várias pessoas passam por situação muito semelhantes, ou em maior intensidade ou em menor do que a minha. E essas pessoas também têm um coração vazio.
Não são pessoas que eu não vou falar que não são pessoas que não são cristãs. A partir do momento que eu sou espírita, mas que eu acredito em Cristo, eu sou cristã, porque eu acredito em Cristo, né. Eu posso falar que eu sou seguidora de Cristo, mas conforme eu posso seguir várias outras coisas também. Mas você tem que tentar ser igual a Cristo. E essas pessoas precisam, gente. A gente não pode, inclusive eu quero falar que no meu canal eu vou aceitar todas as religiões. Eu não vou discriminar ninguém, sabe por quê? Porque eu já passei por tudo isso. E eu quero que as pessoas se sintam bem de falar o que elas pensam, entendeu? Se for com educação, com amor ao próximo, sem julgamento. Então eu peço muito a vocês que vocês me ajudem a ajudar outras pessoas. Que isso aí é uma das conversas que eu sempre tive com Deus. Eu queria ajudar pessoas. Depois, mais para frente, vocês vão entender. E eu posso falar que de todas as conversas que eu tive com Deus, todos os meus sonhos, Ele realizou. Então, eu quero muito que vocês me ajudem. E eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês vejam, que vocês compartilhem. Porque, de repente, você não está precisando dessa mensagem. Mas se você for um cristão de verdade, se você estiver tentando seguir a Cristo de verdade, se você estiver tentando ser como Cristo de verdade, você vai sentir no coração aquele fogo, aquela vontade de ajudar outras pessoas. Você não precisa chegar lá e falar na cara da pessoa que é isso e aquilo. Só de você estar compartilhando um vídeo desse, fazendo com que o YouTube entenda, entendeu, que esse vídeo está sendo bom, ele passa esse vídeo para mais pessoas, você já está fazendo a sua parte. Gente, muito obrigada por vocês assistirem. Uma boa noite para vocês.